Ah, Neiva, o que é um anime pra galera que não é ligada Otaku. no rolê? Que não é otaku? Então, anime, a gente tem que levar em consideração algumas coisas É anime ou anime? Hã? É anime ou anime? Então, o japonês, ele não tem sílaba tônica, igual nós no português temos. Então, Aham. se você pedir um japonês pra falar, ele vai falar tudo Retinho. retinho. Então, anime. Anime. Então, não é nem anime, porque você coloca um acento circunflexo, nem anime, que você coloca um Então acento seria agudo. tudo reto, assim. Yamina Santa Zoeira Gahashi Matairo. Exatamente. Oh! Vai ficar melhor, Cadu. Vai ficar Que melhor. tô virando um japa já. Já tô. Quer ver? Que é Tem isso? uma palavra que a gente usa muito pra imitar os japoneses e não é do jeito que ele fala. Arigato. Arigato. O arigato até... Arigato gozaimasu. Não, tem outra palavra quando a gente vai falar do japonês, a gente fala e não é do jeito que eles falam. Mas enfim, o lance é o que é o anime, né? Então, eu falo portuguesado porque eu não sou japonês, então eu falo portuguesado porque eu sou brasileiro. Então, a gente é obrigado, né? Exato. Não tem problema nenhum nisso e a língua, enfim. Ô, Neiva, desculpa te interromper, cortar seu barato, é porque eu errei aqui e deixei um superchat pra trás. Pulei um Então, por superchat. favor, vai... O Bruno Moraes perguntou aqui, quais os melhores animes e onde olhar? Ótima ideia, eu vou deixar no fim do programa pra fazer isso. Pode ser, K2? Você me lembra Pode, disso? pode ser, Acho que pode no ser. fim do programa vale a pena a gente citar animes pra ver e onde encontrá-los. Uhum. Porque é um mundo também muito grande, né? A gente vai falar de alguns Oh. aqui, mas é uma cultura própria, é algo fora do comum. E se você entrar no lugar errado, vai dar ruim. Vai. Então, anime é toda a animação japonesa. Certo? Precisa ser só japonesa? Não. Mas como nós estamos usando o termo em japonês, nós do Ocidente vemos como anime toda animação japonesa. Mas é um termo japonês vê- ocidentalizado, né? Que ele trouxe pro... O Japão Eles ele tem apropriaram. muitas palavras que eles pegam da língua inglesa e se apropriam dela. Passam pro katakana, que é o alfabeto deles. Um alfabeto exatamente para escrever palavras estrangeiras. Tipo, utilizam. McDonald's. Isso. Ou até umas que fazem parte mesmo, que McDonald's é realmente o nome de algo. Mas, por exemplo... deixa eu ver, agora não vem nada na minha cabeça. Sim, eles pegam as palavras Eles pegam lá as palavras etc. e... Shiruba. Né? É silver. É a cor prata. Ah, boto fé, boto fé. Só que do inglês, né? Então ela vem e fica em katakana. E Uhum. não em hiragana, que é o alfabeto ordinário deles. Então o anime, ele é qualquer animação pro japonês. Mas como nós estamos vendo de fora, é qualquer animação japonesa. Os animes, geralmente, são animações de mangás. O que a gente chama de anime, eles chamam de desenho. É desenho animado, mas é isso mesmo. Então você fala, assim... Que anime é desenho, tem gente que grila e fala que não, mas é. Não, se a gente for realmente... Que é uma não animação. precisa de muito esforço pra você perceber que é um desenho animado. É um desenho animado, Exatamente. né? Mas assim, mas de fato lá no Japão eles entendem dessa forma. Isso, eles entendem dessa forma. Aí aqui no Ocidente, a pessoa as pessoas gostam de separar exatamente para mostrar que não é algo infantilizado, como os desenhos animados são, como as animações são. Né? Mas aí nós temos, então, o anime animando, seja o mangá, seja as light novels, que são livros mesmo, que eles vão fazer um anime do livro, a narrativa corrida mesmo, eles vão fazer animação, que é o caso, por exemplo, de Sword Art Online, e o anime mesmo de mangá, por exemplo, Naruto, tem um mangá do Naruto igualzinho, tá lá, eles fazem o desenho, entendeu? Além disso, alguém pode fazer isso atuando. Então vamos supor, eu vou fazer aqui um filme do Naruto, Live action. um live action. Aham. Como é que eles vão chamar? Bom, se eu estou usando atores, eu estou entrando no campo da arte, da representação. Porque nós temos atores atuando, certo? Uhum. Se eu tenho atores atuando, e eu estou sendo redundante aqui de propósito, eles estão dramatizando. Estão fazendo teatro. Só que gravado, porque é o filme, mas o cinema provém do teatro. Se eu estou vindo do teatro, o que eu estou fazendo é drama. Que eu estou dramatizando. Então, qualquer coisa que sejam atores e não animações, para eles é um drama. Só que o japonês não sabe falar drama. Nem o japonês, nem o coreano, nem o chinês. Porque eles só falam, o alfabeto deles é silábico. E não é por letra. Então eles precisam falar a sílaba. Drama não é a sílaba que eles têm. Então eles falam dorama. Tipo... Dorama. Dorama. Round Então, 6.
Os doramas que a gente vê, Round Six, as novelas coreanas, esse fogo todo do povo aí, nada mais é do que dramatização. Atores interpretando. Live action. Então nós vamos considerar aqui os animes, apenas as animações. As animações vêm dos mangás. Então a gente vai para outro rolê agora, que são os mangás, né? Os mangás, eles estão ligados a uma cultura muito forte no povo japonês, que é a cultura das histórias em quadrinhos deles, os mangás, que é basicamente o conceito ocidental que a gente tem de história em quadrinho também. Personagens, balões, onomatopeias, caixas, todo esse universo que compõe o universo das histórias em quadrinhos, né? Isso tá tão dentro da cultura do povo japonês que, assim, eles têm mangá pra tudo. Literalmente pra tudo. Eles amam mangá. Tem mangá pra tudo e o mangá modifica a forma deles viverem. Não é igual aqui que você vai pegar... É muito específico, né? Então, por exemplo, você tem... No Ocidente, os HQs geralmente são infantis. E até os HQs que cresceram com o tempo, tipo esses Batman da vida, eles eram antigamente para um público mais jovem. Com o tempo ele foi ficando mais velho. Exato. Certo? Então lá não tem isso. Lá o idoso vai ler o mangá e tá... E é algo mais recente, né? O próprio Batman tem 80 anos, o HQ dele. Aham. E é por isso que, ele, por ser recente, ele é algo até que sofre uma resistência cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos nós tivemos o Code Comic Authority, que o governo censurou as histórias em quadrinhos. Ela tinha que passar por uma série de critérios para o governo considerar que ela poderia ser publicada. Né? É nessa fase que o Batman... Mesmo. É uma censura. É nessa época que o Batman vai ficar colorido, ganha o Robin, para ele ficar menos do demônio. Menos... Né? E no Brasil, a ditadura militar já... Você acredita que os militares caíram matando por pedido dos pais, caíram matando e deram uma prensa foda no Maurício de Souza? Sério? Porque, segundo os pais e os militares, os personagens Cebolinha e Chico Bento ensinavam as crianças a falar errado. Então, o que o Maurício fazia era um desfavor para a educação. Porque as crianças estavam aprendendo a falar errado com o Cebolinha e com o Chico Bento. Tipo, também teve um cara que também fazia isso. O nome dele é Machado de Assis. Não, tinha pra pegar altos, Guimarães Rosa, que inventava palavras e tal. Mas o Chico Bento, ninguém que lê o Chico Bento fala, nossa, eu vou começar a falar assim. Ninguém lê Cebolinha e começa a falar helado, que vai ser o dono da lua. A gente vê que ele fala errado. Criança nenhuma cresceu desse jeito. Né? Eu demorei um pouquinho também. Dono da lua. Dono da lua. Ele briga, da rua. Ele briga com a Mônica pelo título, né, de dono da rua. Então, essa estupidez, né, ela marca primeiro, ela é estupidez, mas em segundo, ela faz, analisando sociologicamente, ela faz uma seguinte marcação. Se a pessoa tá batendo de frente, é porque aquilo não tá arraigado naquela cultura ainda. Então, os quadrinhos não estão arraigados na nossa cultura. Uhum. No Japão tá tão arraigado que eles já usam quadrinho pra tudo. O mangá pra tudo. Então, nós temos mangás tanto para você aprender instruções simples. Então, por exemplo, eles têm os edu-mangás, que são os mangás educativos. Então, por exemplo, vou fazer um panfleto ensinando a fazer ginástica laboral. Certo? Por que não fazer em quadrinho? Então, você cria um personagem e põe ele para ensinar a fazer... Estica a perna. As cidades têm o personagem das cidades. Cada cidade no Japão, geralmente, tem um personagem de mangá que representa aquela cidade. As placas... Então, por exemplo, eu vou fazer uma placa que não pode afogar. Eu faço uma placa padrão, reconhecida pela BNT, que vai ser a mesma do Brasil todo, né? No Japão, eles fazem um negócio, põem a criancinha nadando em um kappa, que é um ser mitológico, um yokai, né? Puxando a perna da criança. Tipo, não nada aqui, que aqui você pode afogar. Mas entendeu? Saquei. Então, eles brincam muito com isso. E existem mangás para todas as idades. Eu quero comentar esse ponto, mas antes de eu comentar desse ponto, isso tá tão arraigado na cultura que altera a forma deles falarem o idioma deles. Porque quadrinhos, tanto ocidentais quanto orientais, são ricos de onomatopeias. Nós colocamos os barulhos das coisas representando através de palavras. Pá! Zum! Pô! Tá! Tum! No Japão você também tem várias onomatopeias. E essas onomatopeias são criadas pelos quadrinistas. A famosa onomatopeia de Jojo. Que o menino colocou naquela história que ele... O que é esse... O katakana, né? A caixa alta ali do fu. Você coloca ele várias vezes, eu quero mostrar aqui. O clima tá tenso. Né? Mas existem várias que eu posso colocar.
que os japoneses fazem? Eles estão tão acostumados a ver esses recursos que eles englobam para dentro do idioma deles e usam no dia a dia. Uhum. Então, por exemplo, doki doki. Se você vê isso escrito lá, doki doki. Doki doki é um barulho do coração batendo. Em português a gente fala que o coração faz tum, né? Tum, tum, tum. No Japão é doki, 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 doki. As onomatopeias mudam muito de uma língua para outra, né? Sim. Vai lembrar que Até os animais também. Né? os animais mudam, né? Para mim, a onomatopeia que mais me diverte é a do galo, né? Que o galo faz cocoricó aqui no Brasil, né? Na França ele faz cot, cadê? A onomatopeia francesa. Você pega um quadrinho francês, o galo faz cot, cadê? França não salva nunca, né, cara? Putz, Então o coração batendo no japonês é doki, 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 doki. Quer dizer que seu coração acelerou. Se você colocar doki, 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 seu coração acelerou. Então isso foi pra dentro do idioma e hoje é um verbo em japonês. Então se você fala, nossa, como é que foi o encontro com aquela menina? E eu fiquei doki, doki. O meu coração disparou. Mas você encontra isso no dicionário já a palavra no dia a dia. formal já. Formal. Né? Outra, por exemplo, o aku-aku. O aku-aku é o brilhar, é que algo brilha. Então, quando você quer mostrar que algo tá brilhando, plim, plim, você põe o aku-aku, né? Só que se você colocar aqui na sua fala, quer dizer que você está empolgado com aquilo, seus olhinhos estão brilhando com aquilo. O aku-aku é algo muito empolgante, né? Então, você coloca isso na sua fala, no dia a dia. Isso faz parte. Que doido. Adentrou mesmo a cultura dos caras, né? Tanto é que no Spy Family, que é um anime que saiu agora que eu gosto muito, né? Você tem a Anya, né, que é a menininha de 12 anos que ela fala através de onomatopeias. Assim, é muito engraçado. Eles contam alguma coisa pra ela virar waku, né? Que ela tá empolgada, né? Ou, por exemplo, você fala alguma coisa que choca ela, né? Nossa, o pai dela fala, eu não acho que você vai conseguir passar na prova, que você é meio burra. Aí ela vira e fala, gan, né? Que é gan, é toda vez que você tá chocado com algo, né? Então, essas onomatopeias mostram tanto que tá dentro da cultura daquele povo, os quadrinhos entraram e tá nadando de braçada. Né? Acho que com isso tudo a gente já consegue entender antes da gente ir pros tipos e depois finalmente pros animes.